a disciplina que você vai conseguir de fato entender o que é no-code e a partir disso conseguir desenvolver de maneira prática 4 principais exemplos a partir de cada bloco. Meu nome é Denilson e hoje, além de ser professor do Hub Challenge dentro da pós-graduação de IA, acompanhando os alunos a criar startups que fazem sentido, eu também sou professor da OpenAI e do Sebrae Nacional. Tenho mais de 6 anos aí em grandes startups, já ganhei muitas competições de tecnologia, formado em tecnologia também, indo para o Vale do Silício, inclusive, e também com alguns ótimos use cases que a gente vai explorar ao longo da aula em geração de receita com automação, no-code e vibe-code, tá bom? Aqui eu deixo meu LinkedIn, esse material vai estar disponível para você e a partir disso você vai conseguir de fato entender como conseguir aplicar no-code na sua operação ou na empresa que você trabalha também. Primeiro, a pergunta que eu quero fazer para você é: você já se sentiu perdido diante de tantas possibilidades de aplicação dentro de no-code? Hoje a gente tem muita ferramenta de IA no mercado. Eu sei que às vezes é difícil de fato entender qual que você vai utilizar dentro do seu contexto. E algo muito importante aqui é que, diferente de alguns outros módulos, a gente vai se aprofundar, mas de fato você vai conseguir entender como você consegue aplicar IA dentro da sua operação de maneira bem prática. Aqui você vai entender como conseguir introduzir no-code na sua operação e, além disso, você vai conseguir passo a passo entender as melhores ferramentas para conseguir aplicar no seu dia a dia. Você não precisa ter conhecimento de programação, não precisa ser especialista em desenvolvimento, você não precisa ter técnicas ou frameworks, ou até mesmo ter um conhecimento amplo de IA. Esse conteúdo é para você que quer introduzir nesse mundo, entender os fundamentos e também pegar os casos de uso prático para de fato conseguir aplicar assim que você assistir essas matérias. Algo muito importante de enfatizar é que os profissionais que utilizam automação com IA, eles relatam até 40% a mais de produtividade no dia a dia. Então, você, hoje, com o conhecimento que vai ser passado por aqui, vai conseguir de fato aumentar a sua produtividade, automatizar algumas tarefas repetidas no dia a dia e conseguir introduzir no-code na sua operação. Nesse módulo, nesse material inclusive, ele está dividido em 4 blocos principais. Esses blocos eles vão te ajudar a dar um passo inicial dentro desse mundo do no-code e após isso você conseguir entender o que é no-code de verdade, quais são as principais técnicas desse mercado, exemplos práticos e também quais são as boas práticas para conseguir de fato fazer essa automação ela rodar no seu dia a dia. Dentro de cada bloco, a gente vai ter em média aí 3 módulos por cada bloco, tá bom? Então esses são os blocos, você vai ter acesso a esse documento. E em cada bloco, você vai conseguir identificar aqui que vai ter um material dentro de cada disciplina, que é o que a gente vai falar, de cada módulo, dentro de cada bloco. E a partir disso, você vai ter com ênfase aquele conteúdo. Lembrando em consideração que você vai aprender passo a passo cada bloco, nesse primeiro, que é o que a gente vai conversar agora, você vai entender o papel e a transformação digital que o no-code tem nas empresas, o quão é importante e o porquê é importante introduzir esse tipo de tecnologia na sua operação. Além disso, no segundo bloco, você vai ter a possibilidade de entender de fato como conseguir usar aquele termo que a gente escuta todos os dias, que é o vibe-code, também na sua operação. No terceiro bloco, além de você aprender as principais técnicas de vibe-code, que é o que a gente vai conversar durante a disciplina, você também vai conseguir entender como conseguir aplicar as principais ferramentas de automação no seu negócio. Você vai descobrir essas ferramentas e, além disso, você vai conseguir adicionar IA a essa automação com as melhores práticas. Por fim, como eu disse, depois de você descobrir o que é vibe-code, os fundamentos do no-code também, por que é importante aprender essa tecnologia, você vai entender como conseguir, ainda assim, entender os resultados dessa tecnologia na sua operação, como metrificar isso e como você consegue usar algumas técnicas, tá, para de fato fazer aquele tipo de aplicação ele rodar e escalar, dando ainda mais resultado para o negócio que você trabalha. Legal?
introduzindo aqui nos fundamentos de no-code, nesse primeiro material, que é o 1.1, hoje o que eu quero trazer aqui para você é que no papel contextual da transformação digital, a gente entende que existem várias formas de aplicar essa tecnologia no seu dia a dia. E aqui eu coloquei um material adicional onde mostra alguns estudos que apontam o conceito da transformação digital antes da prática. Cada bloco aqui vai ter uma tarefa prática onde você vai conseguir, de fato, ter um exemplo de aplicação no seu cotidiano. Mas antes da aplicação, nesse primeiro módulo aqui que eu estou falando com você, você vai conseguir identificar como você conseguir analisar o contexto da sua empresa para realmente aplicar. Nesse primeiro aspecto, dentro do modelo de negócio, cultura organizacional, geração de valor e operação e eficiência, o no-code ele pode ser aplicado no seu cotidiano. E ele também pode ser definido como uma alavanca de eficiência e inovação no seu negócio. Antes de a gente descobrir como aplicar o no-code no seu negócio, é muito importante entender o que é no-code. Você já se deparou com esse termo no seu dia a dia? Esse termo nada mais é do que um tipo de apontamento, uma referência aonde você consegue desenvolver aplicações sem ser programador, sem entender de fato, às vezes, de tecnologia bruta, sem desenvolver uma linha de código. Com o no-code, você vai conseguir usar esse principal termo, que é o não desenvolvimento. Com esse termo, você entende que você consegue aplicar tecnologia na sua empresa sem necessariamente ter conhecimento. O irmão do no-code é o low-code. O low-code, ele trata-se de um termo onde você pode usar código, que é o code, em low, aonde esse low ele é uma referência para um uso mínimo de desenvolvimento. Então aqui, o nosso foco principal é você conseguir utilizar o máximo da sua linguagem natural, que é a conversa, que é a palavra através da IA, até mesmo conhecimento visual, que é arrastar uma caixinha através da automação. Através disso, você vai conseguir entender como conseguir aplicar automação ou até mesmo criar tecnologia sem, de fato, ter conhecimento técnico ou um conhecimento de desenvolvedor de tecnologia, tá bom? Coloquei algumas referências nesse material, onde você pode entender, verificar e estudar. E além dessa importância de entender o que é no-code, o papel fundamental na transformação digital, algo muito importante também de você entender é que o no-code ele permite você testar de maneira muito rápida. Aqui no no-code, a gente tem algo bem interessante que é a prototipagem rápida. A prototipagem rápida é você desenvolver tecnologia de maneira rápida para testar. Essa cultura, ela permite a você ter uma cabeça muito legal, que é uma referência que eu coloquei aqui, que é o de Lean Startup. É o errar muito rápido e acertar muito rápido também. Com o no-code, antes de a gente criar tecnologia que realmente vai precisar de código, aonde você vai ter ainda mais trabalho duro para desenvolver, até porque tem programação, você vai conseguir entender essa referência de não desenvolvimento para conseguir testar rápido, para conseguir de fato ter uma prototipagem e rodar essa aplicação para ontem. Quando a gente fala de no-code, a gente fala de velocidade e por si só tem alguns riscos também, que é a questão de o no-code ele não ser escalável, a gente vai tratar isso no quarto bloco, mas algo importante que você pode levar em consideração para aplicar no seu negócio é que o no-code ele é um termo onde você consegue cunhar rápido na sua operação e ter resultados ainda mais práticos e rápidos. Aqui eu coloquei uma referência tanto desse livro que eu comentei com vocês, tanto também de um artigo de experimentação de Harvard, onde você pode analisar esse artigo. Ele é bem robusto e é uma referência que eu coloquei aqui da aula, mas no geral, se você entender que o no-code ele é uma porta de entrada para de fato você conseguir aplicar tecnologia na sua operação sem desenvolvimento de maneira rápida, você vai conseguir testar e ter resultados ainda melhores no dia a dia. Outra cultura como método que eu trouxe até aqui também, que você pode analisar, é o Growth. O Growth ele tem esse ciclo de análise, ideação, priorização e teste. Então, levar essa matriz de teste rápido com no-code permite você avaliar ações de análise que você fez no seu negócio e, de fato, conseguir colocar essa cultura de experimentação com no-code de maneira mais fluida na sua operação. Alguns casos de uso que você pode se esperar no dia a dia e até uma ferramenta que a gente vai falar e vai introduzir a partir do terceiro bloco, ele é o N8N. Aqui dentro do N8N, você pode ver que existem vários tipos de casos de uso que o no-code ele já está revolucionando, tanto para envio de e-mail, tanto para criar um agente de IA específico no WhatsApp. Aqui você pode explorar mais. E dentro desse contexto de caso de uso,
a gente tem 3 principais que você vai poder aplicar no seu dia a dia. Então, quando a gente fala sobre casos de uso, a gente tem, por exemplo, automação de processo interno. Quem nunca quis automatizar uma tarefa repetitiva no dia a dia de trabalho? Aquele e-mail que você precisa enviar todos os dias de relatório para alguma pessoa, até mesmo, por exemplo, validar algum tipo de desafio no seu cotidiano. Quem nunca teve aquela planilha, aquela informação densa que você quis automatizar e quis reduzir o tempo? Aqui a gente tem automação de processo interno, então é muito importante pensar quais são os casos de uso que você já tem no seu cotidiano para conseguir, de fato, aplicar essa operação. Além disso, a gente tem uma construção de MVPs, como eu disse para vocês, de maneira mais rápida. Então, qual o problema que você quer resolver? Você pensa em ser empreendedor ou intraempreendedor? Lembrando que você consegue aplicar tanto na sua empresa, tanto, por exemplo, trabalhando na sua empresa, tanto tendo uma empresa própria. Então, além da questão de automação de processo interno, você também consegue criar MVPs eficientes, onde de fato você vai conseguir criar uma startup e conseguir testar de maneira mais rápida. Além disso, também temos aqui a digitalização de serviço. Então, sabe aquele trabalho repetitivo, aquele software que você sempre quis? Hoje você vai aprender a como conseguir desenvolver esse software, tá? Mesmo que seja um MVP, algo que vai ser viável ou até em formato teste, você vai descobrir como você consegue desenvolver esse software e como você consegue materializar uma ideia que está na sua cabeça em formato de software, utilizando apenas IA, sem conhecimento técnico robusto, levando em consideração que é um teste, e a gente também fala de boas práticas que você pode ter para escalar esse tipo de produto, mas aqui você tem 3 principais casos de uso que você consegue aplicar. Além disso, algo muito importante de enfatizar é que você precisa identificar aonde você pode aplicar, onde eu gero mais ROI dentro da minha empresa ou uma ação prática que eu quero desenvolver. Dentro desse contexto aqui, uma metáfora muito legal é a metáfora da criança. Então imagine o seguinte, a casa está pegando fogo. Todos os dias, eu, você, muitas pessoas têm muitas tarefas para realizar todos os dias. São muitas tarefas, muito pouco tempo. A casa está pegando fogo. Dentro da casa, eu gostaria que você levasse em consideração o seu cotidiano, mas uma casa pegando fogo mesmo, o que você salvaria nessa casa? Tem o RG, tem o computador, tem o notebook, tem o tablet, mas no fundo tem uma criança. Algo muito importante e especial. Se você pudesse salvar uma coisa, eu salvaria a criança. Qual é a criança e quem você salvaria dentro do seu cotidiano? O no-code, com certeza, pode te ajudar a salvar essa criança. De fato, você consegue identificar qual é a prioridade na sua operação ou em um possível empreendimento e, a partir disso, você consegue trazer da ideação e, de fato, colocar isso bem mão na massa. Dentro desse principal criança que é o que a gente conversou, a gente tem processos repetitivos, a gente tem gargalos administrativos, temos testes de novos produtos, tudo isso aqui entra no desenvolvimento com no-code, seja em automação, seja em desenvolvimento com IA, que é o que a gente vai falar. Também coloquei algumas referências nesse material de lista rápida onde você pode avaliar, mas aqui algo muito importante de enfatizar é que dentro da transformação digital é muito importante para você não ficar atrás, para você ter velocidade de fato, para conseguir aplicar esse tipo de tecnologia na sua operação. É muito importante você entender aonde está pegando fogo para você aplicar e levando em consideração os próximos passos. Na próxima aula a gente vai falar quando escolher no-code, vibe-code, low-code, o que é cada coisa, como que você consegue entender para de fato aplicar a melhor tecnologia na sua operação. Esse principal bloco, ele é um bloco de fundamento. No segundo a gente vai falar sobre vibe-code, no terceiro no-code e no quarto a gente vai falar também sobre arquitetura e como você consegue expandir ainda essa tecnologia. Então no próximo capítulo, que é o próximo módulo, a gente conversa melhor em quando você escolher cada ferramenta.